Hoje é o Dia Mundial da Síndrome de Down. É uma alteração genética provocada no momento da concepção do feto e não tem uma causa definida. As pessoas com Down têm características parecidas, estão sujeitas a um maior número de doenças, mas são donas de personalidades únicas. Estudam, se formam, namoram, têm filhos. E para saber mais sobre os limites do aprendizado de quem tem a síndrome, se é que eles existem, a gente recebe a professora da Unesp que trabalha com educação inclusiva, a Vera Capellini. Vera, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Mais uma vez, eu podendo contribuir, é sempre um prazer. O prazer é nosso também. Vera, vamos começar então por essa questão do limite. Tem um limite de aprendizado para a pessoa que tem síndrome de Down? Ela tem algum tipo de comprometimento cognitivo, intelectual? Então, não há dúvida que há um comprometimento intelectual, mas eu diria, prefiro responder essa pergunta repetindo o que um grande amigo, o professor Sadal de Marília, diz. A pessoa com síndrome de Down de hoje, ela é mais inteligente do que a pessoa com síndrome de Down de 30 anos atrás? Ou seja, não. Nós que éramos mais ignorantes no conhecimento produzido, a estas pessoas não era dada a oportunidade. Então, as pessoas hoje com síndrome de Down, como você bem disse, casam, estudam, namoram, desenvolvem todas as habilidades que desde que ela tem a oportunidade. Então, na realidade, não há limite para o aprendizado. O que é importante, sim, que cada um tem seu ritmo, mas é preciso que seja dada oportunidade da aprendizagem e também é muito importante que tenha a crença na aprendizagem. E há 30 anos atrás nós não tínhamos. Essa grande postura em relação à pessoa que mudou? Mudou muito, significativamente. A pessoa, ela era, para você ter uma ideia em números, Bauru, a gente tem a Escola Especial APAE, e que realiza um grande trabalho. Mas hoje, na educação infantil, não há nenhum aluno estudando na APAE enquanto escola. Há 20 anos atrás, eram mais de 200. Quer dizer, hoje elas estão nas escolas. Exatamente. Tendo oportunidade, se desenvolvendo, interagindo e permitindo a nossa convivência com elas. E essas escolas, elas estão sabendo acolher, incluir e, o mais importante, fazer essa criança aprender também? Eu diria que assim, é um processo, por isso que a palavra, inclusão escolar é um processo. Já temos experiências que comprovam cientificamente que tem escola fazendo e fazendo bem, mas não é regra. Nós ainda temos escolas com dificuldades em trabalhar com a heterogeneidade, mas eu diria que não é uma dificuldade para o aluno com síndrome de Down, é uma dificuldade para trabalhar de tal modo que todas as crianças aprendam, com ou sem a síndrome de Down. Então não é um problema específico em relação a essa criança, não da é escola. Um problema. Pelo contrário, as pesquisas têm apontado que no processo de inclusão escolar desse público-alvo da educação especial, os alunos com síndrome de Down são aqueles que têm tido os melhores resultados. Olha que comparado incrível. Com algumas deficiências mais comprometidas ou com dificuldade, às vezes, na comunicação, que não é o que ocorre, o aluno com síndrome de Down tem tido os melhores resultados, inclusive hoje chegando na universidade. E pelo seu conhecimento na área, Vera, antes até dessa criança chegar à escola, o que os pais podem fazer pelo desenvolvimento dela? Bom, hoje a gente tem a educação infantil como uma etapa da educação básica, então as crianças vão para a escola desde muito cedo, mas a família, ela sempre tem, eu penso que independente de ser com síndrome de Down em específico, mas de qualquer público que apresente alguma deficiência, que tenha uma característica que precisa ser estimulado, ser parceiro tanto do setor de saúde quanto da educação. Então, se a criança já vai desde cedo para a escola, já vai para a escola comum, ela já tem oportunidade de aprender com outras crianças, de conhecer limites e regras, mas também não há que se negar que todo o trabalho de reabilitação, de estimulação do desenvolvimento é vital. E o quanto antes ele começar, melhores são os resultados. Desde bebê. Desde bebê. E aí, nesse sentido, a parceria da família com os diferentes setores da sociedade. Seja ele com uma escola como a APAE, seja ele com a Sorri, que é uma instituição que promove serviços em parceria com a educação de estimulação do desenvolvimento, da fala, do motor. Então, isso é muito importante. A família precisa ter clareza que não só no caso da síndrome de Down, mas específico, que o quanto antes iniciar esse trabalho, melhores são os resultados.
No caso específico da síndrome de Down, quais são as maiores dificuldades no aprendizado? É em relação ao desenvolvimento da fala, por exemplo? Eu diria que não, eu diria que assim, como ele tem um atraso cognitivo, o processo de aprendizagem, ele vai responder muito às mediações e à forma como o trabalho pedagógico vai sendo organizado. Quando a criança tem algum comprometimento de saúde associado, pode ser até que ele tenha mais dificuldade por conta de um comprometimento cardíaco, às vezes ele precisa passar por cirurgia, ele até falta. Também é previsto na legislação que ele tem o direito do atendimento pedagógico especializado, que, por exemplo, se ele precisa ampliar a memória, a atenção, focar mais, ele vai ter isso no contraturno, né, que é um trabalho, ou no turno, quando é por meio de itinerância, ou um trabalho colaborativo. Mas eu diria que, específico da síndrome de Down, a fala não se constitui uma dificuldade, porque as crianças cada vez mais sendo expostas à situação diária em convivência com outras crianças, diferente de uma pessoa com Down de 30 anos atrás, ela tem se desenvolvido muito próximo das demais, né? Onde que aparece o atraso? Sobretudo nas funções executivas, no sentido dele compreender o processo, por exemplo, de abstração, não que é impossível, é onde o professor muitas vezes tem encontrado um pouco mais de dificuldade, mas também ele já tem tido o respaldo de estudos que, com pequenas modificações, adequações na sala de aula, tem favorecido a aprendizagem dos alunos. Para a gente concluir, Vera, para os pais que acabaram de saber que vão ter um filho com síndrome de Down e tem uma preocupação muito grande com a autonomia dessa criança quando ela for adulta, será que vai ser independente? Será que vai ter condições de se manter com uma vida digna? O que você diria para esses pais? Eu diria para esses pais que bom que nós somos sujeitos históricos e que aprendemos e que a ciência evolui. Há 30 anos atrás, esse pai possivelmente estaria muito preocupado em quem seria aquele que na falta dele assumiria. Hoje eu diria para esses pais, saiba que no Brasil e no mundo todo tem profissionais, educadores, a cada dia desenvolvendo metodologias, estratégias, e há uma política no país também de construção de uma sociedade mais inclusiva, de escolas mais inclusivas, que com certeza um bebê que nasce hoje, numa perspectiva, né, de inclusão escolar, será um adulto com muita autonomia, numa perspectiva de interação, e contribuirá para que nós também possamos ter uma outra visão de diversidade. Certo, muito obrigada por compartilhar essas informações tão ricas aqui. Disponha.